Lucas capítulo 24, verso 14. No caminho de Emaús, os discípulos iam conversando no caminho a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam, o próprio Jesus, pasmem, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Ponto. Primeira observação: estavam dois discípulos caminhando no bairro. Quando de repente Jesus se aproxima deles e começa a caminhar com eles. Já viu quando você se encontra com um amigo? Oi fulano, tudo bem? Tudo bem. E aí, como é que tá? Tudo certo? Poxa rapaz, você viu essa notícia, viu aquela outra? Exatamente, Jesus fez isso. Só que diz o texto que os olhos deles estavam fechados. Será que não é isso que vem acontecendo com você? Será que os teus olhos espirituais não estão fechados também? A ponto de Jesus estar falando com você sempre. Sempre Jesus te dá uma palavra. Sempre Jesus te mostra um caminho. Sempre Jesus abre uma porta. Mas os olhos das pessoas estão fechados. Fechados para Jesus. E abertos para o pessimismo deste mundo. Vamos voltar um pouquinho lá em Eva. Lembra? Os olhos de Eva, os ouvidos de Eva se fecharam para ouvir a voz de Deus. Concorda comigo? Mas os olhos dela e os ouvidos de Eva se abriram para olhar aquele fruto proibido, que a serpente, que é o diabo, a seduziu. Então isso vem acontecendo hoje em dia. A serpente, que é o mal, está agindo dentro das igrejas hoje, na mente dos cristãos, fazendo com que os cristãos, ainda lendo a Bíblia, ainda escutando a palavra de Deus, como você está escutando, o diabo vem fazendo com que as pessoas tenham os seus olhos fechados para as coisas de Deus. Como estão os teus olhos? Faz aí uma reflexão rapidinho. Seja honesto. Seja honesto. Como estão os teus olhos espirituais? Porque aqui eu estou provando para você que os discípulos, pasmem, os discípulos eram pessoas que andavam com Jesus, comiam com Jesus, congregavam com Jesus. E os olhos deles estavam fechados. Para mim, como pastor, é muito triste, é preocupante eu ler uma mensagem dessa, porque isso acontece hoje em dia. Como pai espiritual, eu vejo às vezes muitas pessoas que estão olhando para a gente, ouvindo-nos, mas a mente dela está bloqueada, está fechada. A ponto dela dizer, não, eu não concordo com isso, eu não aceito isso, eu sou assim, eu vou morrer assim, esse é o meu jeito, eu tenho os meus costumes. Quer dizer, os olhos estão fechados. Continue o texto, verso 17. Jesus lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Né? Qual é o assunto que vocês estão falando aí? Fala aí para mim. E eles pararam com os rostos entristecidos e explicaram o que aconteceu com Jesus de Nazaré.
ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Olha que interessante, preste atenção. Então você veja aqui que os discípulos, eles sabiam quem era Jesus enquanto Jesus estava com eles. Eles falaram assim: olha, ele era um profeta poderoso em palavras, em obras. Ele mandava o paralítico levantar, o paralítico levantava. Uma vez chegaram-se 10 leprosos, de uma vez só, e ele curou os 10 leprosos. Como é que pode? Ele era um homem poderoso, ele colocava a mão assim no cego, o cego via. Ele cuspia nos olhos do cego, o cego via. A mulher que tinha 18 anos com fluxo de sangue, só de tocar no manto dele, ela foi curada. Como é que pode? Então você veja que os discípulos sabiam dos prodígios de Jesus. É como você. Você cresceu, nós crescemos ouvindo falar do poder de Jesus. Então, assim como os discípulos sabiam dos prodígios de Jesus, você também sabe dos prodígios de Jesus. Só que a dúvida, ela neutraliza tudo que você sabe, todo o seu conhecimento. Diz o texto, no verso 20, os chefes dos sacerdotes e religiosos o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, contando, né? Estavam aqui contando para Jesus e o crucificaram. E a nossa esperança, olha aí a dúvida, e a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isto aconteceu. Percebe aí? Você consegue encontrar aí a dúvida deles? Quer dizer, eles disseram, né? Poxa, a nossa esperança era que fosse ele o que iria libertar o povo. Você veja que as pessoas, elas perdem a fé muito rápido. Você veja que as pessoas, elas duvidam muito rápido. Talvez os problemas que você esteja vivendo aí agora, é por isso. Você é um obreiro, você é um pastor, você é um diácono, você é um apóstolo, você é um sacerdote, você é um membro antigo dentro da igreja. Mas você é cheio de dúvidas. Era para eles dizerem para Jesus: olha, o nosso mestre que sempre fez tantos prodígios, que sempre pregou, que sempre nos ensinou a pensar, sabe o que? Ele disse que morreria, mas que no terceiro dia ele ressuscitaria. Sabe o que? Nós ainda não o vimos, mas nós temos certeza, porque ele nos ensinou que ele iria para a glória do Pai e ele estaria aqui conosco. É isso que deveria sair da boca dos discípulos. É isso que deve sair da tua boca a partir de hoje. Mas isso é para quem não permite que a dúvida dos problemas abafem a sua fé. Entendeu? Não permita que nenhum tipo de problema, seja qual for, afogue, neutralize a sua fé. Muito bem. No versículo 22 diz assim: algumas das mulheres entre nós, ou seja, as discípulas, né, como inclusive falei domingo de ressurreição. Se você olhar aí o nosso vídeo, é só você ir na playlist, se você tiver interesse, obviamente, de receber as nossas mensagens, clica lá no sininho, vai lá na playlist e ali tem todos os nossos cultos. Então domingo eu estive falando aqui, do domingo de ressurreição, que Maria Madalena, ela foi até o sepulcro. Jesus apareceu para ela, depois que ela viu ali 2 anjos, chorando, procurando Jesus. Quando ela foi saindo, ela deu de cara com Jesus. Só que ela pensou que era o jardineiro. Ela não viu Jesus, ela viu um jardineiro. Isso foi falado domingo.
Estou mostrando para você. Então aqui, eles disseram no verso 22, algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele, e voltaram dizendo que viram anjos e afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ou seja, a dúvida. Elas falaram que tinha 2 anjos lá no sepulcro, elas falaram que pensou que era o jardineiro, mas daqui a pouco ela viu que Jesus falou assim, ô Maria, aí ela falou, Rabone, mestre. Quer dizer, aí elas contaram para eles e eles ouviram, mas aqui está escrito, eles disseram assim, olha, mas contaram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Em outras palavras, isso é o que elas disseram, mas eu não vi. A dúvida. Então o problema desse século 21 não são as igrejas, honestamente. Não é o governo, não é a tua família, por mais que te odeiam, por mais que desprezam você. Eu sei o que é isso, eu sou desprezado também muitas vezes por muitas pessoas, amigos, colegas, familiares, pessoas que amamos, nos criticam, nos desprezam. Eu sei o que é isso, eu não sou um pregador, eu vivo o que eu prego. Mas eu digo a você, nada deles e nenhum tipo de problema, seja qual for, eu posso permitir que venha neutralizar a minha fé. Esse é o meu segredo, estou compartilhando aqui com você. Por pior que sejam os problemas que você esteja passando, se você se mantiver firme nisso aqui, na palavra de Deus, eu garanto a você que nenhuma calúnia, que nenhuma pedrada, que nenhuma difamação, que nenhuma injustiça, nenhum abandono, nada e ninguém, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos, nem os anjos, nem os arcanjos, nem a morte, nem a vida, nada, nem a fome, nem pandemia, nada pode separar você do amor de Cristo Jesus, nada. Entenda o ênfase que eu estou colocando, para que você desperte a sua fé e rejeite a dúvida da tua mente. Rejeite, não a Jesus, mas a dúvida. Continuando o texto, 25. Então Jesus lhes disse, olha a frase de Jesus, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Olha só a repreensão de Jesus para os discípulos, para nós hoje. Como vocês demoram, vocês custam para entender, na nossa linguagem mais vulgar, né? Cabeça de bagre, né? Cabeça dura. Como vocês são cabeça dura, como vocês são teimosos, como vocês são incrédulos. Olha Jesus falando, como vocês custam para entender e como demoram, vocês demoram para acreditar. As pessoas hoje, elas dizem que precisam de Deus, dizem que querem a Deus, mas elas demoram para acreditar. Acreditar não é dizer, eu acredito. Não, acreditar é fazer. Quem acredita é o que faz. Quem não faz é porque não acredita. Concorda comigo? Vamos usar uma fé coerente, vamos usar uma fé,
com base, pautada na palavra de Deus, porque se você acredita na palavra dele, então você não vai ter dificuldades de liberar o perdão. Por que você não libera o perdão? Porque no fundo, você não acredita na palavra. Então Jesus fala, vocês demoram para acreditar. Sabe por que as pessoas não oram? As pessoas não jejuam? Porque no fundo elas não acreditam. Tem pessoas que não acreditam que o diabo existe. Tem pessoas que estão tão com os olhos fechados como estavam eles, que dizem a ponto de não, demônio é coisa da cabeça dos outros, demônio é quando você fica invocando. Tem pastor que invoca o demônio. Meu querido, você não precisa invocar o diabo para ele estar aí do teu lado. Você sabia disso? Eu vou repetir. Você não precisa invocar o diabo para ele estar aí do teu lado. Quem disse isso foi ele. Com outras palavras, ele disse: o diabo, o teu adversário, sabe onde ele está? Ele está andando ao teu redor, ou seja, do teu lado, buscando uma brechinha sua, a dúvida, a incredulidade, a infidelidade, para devorar você. E não é isso que nós vemos hoje em dia? Então, Jesus ele repreendeu os discípulos dizendo: vocês demoram para acreditar. Eu estava até dizendo agora há pouco aqui com as obreiras, e vou dizer aqui ao vivo para vocês. Eu vou dizer ao vivo aqui para vocês. Tem aqui as obreiras de testemunho que eu falei aqui. Quando eu termino esse culto aqui online, eu peço para você as ofertas, não é isso? Eu falo para você todos os cultos. Faz mais de um ano que eu estou fazendo isso, essa live. E eu falo: olha, faz uma transferência, devolva o seu dízimo, faz aí, pega o seu telefone, faz aí o aplicativo e devolva o seu dízimo, faz uma oferta de fé agora. Até hoje ninguém fez. Eu mostro aqui para você o extrato, ninguém fez. Como é que pode uma coisa dessa? É isso. A verdade é essa aqui. O povo está aí conectado, você está aí supostamente se alimentando. Quer dizer, supostamente não, você está se alimentando. Mas você não crê. Você crê só na palavra. Você acha que pelo fato de ouvir uma boa palavra, isso vai mudar a sua vida. Eu garanto para você, eu ponho a mão na Bíblia, não vai mudar a sua vida. Porque lá no livro de Tiago diz assim: não sejam apenas ouvintes da palavra, e sim praticantes da palavra. Se você não praticar a palavra, a sua fé é morta. Diz lá em Tiago, a sua fé é morta. Então tem muitas pessoas que estão como os discípulos, ouvindo a palavra de Jesus, se fortalecendo, mas como não praticam, então aquela palavra, ela desvanece. Que pena. Como diz Oséias: ah, se o meu povo me escutasse. Mas esse escutar não é com o ouvido como você está fazendo, não. É escutar com a prática. Então, voltando aqui no texto, então Jesus, no verso 25, eu vou repetir ele. Jesus lhes disse: como vocês custam a entender, como demoram para crer em tudo que os profetas falaram. Meu Deus do céu! Olha, eu vou dizer aqui para vocês, dos 20 anos que eu vivi fora do Brasil, pregando o evangelho, 2 anos eu fiquei nos Estados Unidos, 4 anos fiquei lá no México, 12 anos fiquei na Argentina, 2 anos eu preguei o evangelho na Colômbia, 5 anos eu estou pregando o evangelho aqui no Brasil. Eu digo aqui para você, aqui na Igreja Cristã Vinde a Mim, esses 5 anos que nós estamos pregando e ensinando, já era para ter obreiros, pastores aqui sobrando. Mas não tem nem dizimista.
É um ou outro que de vez em quando nunca acredita, de vez em quando nunca tem vontade, aí devolve. Não sabe o que é ser fiel. A Bíblia diz em Deuteronômio que você tem que ser, como é que fala? Indiscutivelmente, né? Fiel. Você tem que ser fiel incondicionalmente. As pessoas não creem nisso, não fazem isso, porque não creem. Então é por isso que fica se arrastando. Você vê um povo hoje que se arrasta, um dia sorri, outro dia quer morrer. É isso. Um dia quer servir a Deus, outro dia quer servir o diabo. Um dia crê em Deus, outro dia está com raiva de Deus. É um povo fraco. Me perdoe falar isso, mas eu estou sendo verdadeiro com você. As pessoas demoram a acreditar. Hoje em dia, o pastor fala, o povo duvida. As pessoas duvidam. Por isso, meu querido, que particularmente, eu sempre digo, o barco anda. Vou provar aqui para você, eu vou provar para você que Jesus ele anda, ele está passando. Dá mole para você ver igual outros estão dando. Fica de conversa com quem está caído para ver se você não vai cair junto com eles. Pode escrever o que eu estou falando. Se você fica de conversinha fiada, como é que é o ditado? Como é que é? Os maus hábitos corrompem os bons costumes, não é isso? Os maus hábitos corrompem os bons costumes. Tem várias versões, né? Diz lá o texto, né? Você não deve sentar na mesa com os escarnecedores. Quem são os escarnecedores? São aqueles que demoram a crer na palavra de Jesus. Quando o pastor fala, as pessoas não creem. Hoje em dia tem pastor que não crê em demônio. Na verdade não é que o pastor não crê em demônio, ele tem medo do demônio, ele tem medo de tomar uma surra do diabo. Por isso que talvez na sua igreja não tem libertação. Com todo respeito, não estou falando mal de ninguém, mas eu estou falando da Bíblia. Porque se você ler a Bíblia, você vai ver que Jesus Cristo, no meio do culto, quando tinha uma pessoa possuída por um demônio, Jesus na frente de todo mundo, ele não mandava levar lá para o quartinho, leva lá para trás, não, ele parava o culto e expulsava o demônio. E muitas vezes Jesus falava assim, demônio, qual é o teu nome? Legião é o nosso nome. Aí Jesus expulsava o demônio. Quando Jesus via um paralítico, ele parava o culto e curava o paralítico. Hoje em dia, cuidado, viu? Porque talvez a igreja que você está cheia de gente doente aí, o pastor não crê na cura. E com todo respeito, não crê na cura, não crê na libertação. Você pode tomar cuidado, tome cuidado, porque o Evangelho de Cristo, ele é composto, a doutrina de Cristo, aí que está a diferença. Talvez você está na doutrina do homem, no ministério do fulano, ministério do fulano. Você tem que estar no ministério de Cristo. O ministério de Cristo é cura, é libertação. Ele prosperava os pobres, ele alimentava os famintos. Esse é o ministério de Cristo, essa é a doutrina de Cristo. Ele pregava a verdade. Mas hoje em dia tem pessoas que só quer pregar o amor. Sabe por quê? Porque o povo emotivo, o povo como esses discípulos aqui, eles só gostam de ouvir palavras gostosas. Gostosinho, ai que gostoso, ai que gostosinho. Gostam de cantar louvores, que gostosinho. Aí quando Jesus fala assim, olha, se vocês querem entrar no reino de Deus, negue-se a si mesmo, pega a tua cruz e me siga. As pessoas não gostam. Quando Jesus fala assim, o reino de Deus é tomado por esforço, por isso que você não pode ser frouxo espiritualmente. As pessoas não gostam de pregação assim. Mas aqui na igreja cristã Vinde a Mim, é assim. E eu peço um favor a você, ore para que Deus nos conserve assim. Porque é isso que me libertou, é isso que me curou, é isso que transformou a minha vida, é isso que blinda, a minha blindagem está fundamentada nessa mensagem que eu estou compartilhando com você. Mas eu gosto de ouvir a mensagem daquela outra, daquele outro.
Cuidado, cuidado. Jesus fala que a gente não pode ficar bebendo, misturando os vinhos. Jesus disse, não é saudável, não é bom você colocar um vinho novo numa vasilha velha. Você tem que ver o que faz bem para você. Não cai nessa não, todos os caminhos levam a Deus. Se fosse assim, o inferno não estaria cheio. Não vou nem falar do inferno, se fosse assim, as igrejas hoje estariam todas abençoadas. Você concorda comigo? Não é religião, é você crer e obedecer a palavra de Deus. Isso é religião. Religião não é placa de igreja. Religião é você obedecer a Deus, é você ter comunhão com Deus, é você amar o próximo. Isso é ser um religioso. O resto, fede, perdão pela expressão. Bom, lá no versículo 26, aí Jesus fala, depois, que fala assim, vocês custam a entender, demoram a crer. Aí no 26 Jesus fala assim, não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Poxa, Jesus falando assim, poxa vida, eu falei para vocês durante 30 anos da minha vida, antes de ser batizado, e 33 de ministério, eu ensinei vocês que era necessário o Filho do Homem padecer para ele entrar na glória. Eu sempre falei para vocês. É igual você que é pai, você mãe, você orienta os seus filhos, não é isso? Você fala, minha filha, meu filho, não faz isso. Meu filho, vai acontecer isso. Se você estudar, olha, você vai se formar, olha, você vai ter um bom futuro, você vai ter um bom salário, você vai ter uma posição, uma profissão boa. Agora, meu filho, se você não estuda, isso não vai dar certo. Quer dizer, você orienta. Você fala, filha, filho, estuda para você ir bem no exame, na prova, para você tirar uma nota legal, para você ficar feliz depois. Mas quando o seu filho, ele é teimoso, igual os 2 discípulos, está cego, e ainda chama o pai de chato, chama a mãe de chata, aí, meu amigo, quando vier um problema, vai acontecer isso. Eles não vão crer, eles vão esquecer rápido. Então Jesus ele fala, não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Então, meus queridos ouvintes, e os que estão aqui conosco, seja fiel a Deus, se entregue a Deus, viva a sua vida em paz, sem estresse. Tem pessoas que procuram o estresse, tem pessoas que procuram o problema para a vida dela. Procure a paz, Ele é paz. Conversa com Ele, fale com Ele. Ele disse, aquele que pede recebe, aquele que busca acha, quem bater vai abrir. Ele disse, tudo que vocês pedirem em meu nome será feito. Olha que maravilha. Então não duvide mais. Para finalizar, lá no 28 diz assim, aproximando-se de Emaús, eles insistiram, fique conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Olha que interessante. 30. E quando estava à mesa com eles, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. 31. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Mas ele o quê? Jesus, desapareceu. Lembra que eu falo para vocês, sempre que o barco anda, tá vendo aí? Poxa, depois de tudo que eles conversaram com Jesus,
depois de tudo que Jesus falou, porque você sabe que cada pessoa tem um jeito, você concorda comigo? O seu marido tem uma postura, ele tem um jeito de falar, um jeito de cruzar os braços, um jeito de sentar. A mulher, a sua esposa, o seu filho, a sua filha, o seu patrão, todo mundo tem um jeito. Até no trabalho, né? Quando o patrão chega, né, meio emburrado, os funcionários falam assim: Ih, ó, hoje o chefe tá... Ih, olha a cara dele. Quer dizer, você conhece o jeito das pessoas. Então, eles não conheceram o jeito de Jesus. Jesus tem o seu jeito. Jesus, ele é manso de espírito, mas ele é um leão de Judá. Contra os teus problemas, ele é um leão. É isso que as pessoas não entendem hoje. Os crentes de hoje em dia não sabem separar o que é a fé sobrenatural, o que é o momento de louvar, o que é o momento de glorificar, o momento de pedir, o momento de clamar, de invocar, o momento de se revoltar. Hoje em dia os cristãos não sabem o que é isso. Até muitos pastores também não sabem, por isso não ensinam. Mas eu estou mostrando aqui para você, eu estou ensinando você a partir de hoje. Quando os olhos dele se abriram e falaram: uau, é Jesus que está aqui conosco. Pois é, está escrito aí que Jesus desapareceu. Então olha aqui para mim agora. Cuidado, se você demorar em acreditar, ou seja, se você demorar em obedecer e praticar o que Deus está te ensinando, cuidado, se você continuar duvidando do que o Espírito Santo fala, cuidado, porque no momento em que os seus olhos se abrirem, poderá ser tarde. A bênção de Deus, que era, ou melhor, que estava nas tuas mãos, ó, vai embora. Aí você vai pôr a mão na consciência e vai dizer: poxa vida, por que eu não valorizei? Por que eu não obedeci? Pode ser tarde. Não deixe para amanhã o que você deve fazer hoje. Não aceite mais que a preguiça, que é a maior arma do diabo, impeça você de jejuar, de orar, de vir à igreja, de dizimar, de ofertar, de liberar o perdão. Não permita que o mal ele impeça você de ler a Bíblia. Não permita. Olha quantos vídeos nós temos aí na playlist. Se você tiver interesse, clica aí no sininho, lá no YouTube. Vai lá no YouTube, clica lá no sininho, se inscreva. Tem mensagens de tudo quanto é tipo que você precisa. Mas você, desculpa, mas muitos preferem ver as futilidades, as piadinhas da vida. Você tem que se alimentar daquilo que vai suprir as tuas necessidades. Amém? Bom, queridos, para terminar, lá no 32, perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? Está vendo? Está vendo como o Espírito Santo ele fala com você? Olha o que eles confessaram aqui. Quer dizer, eles falam: poxa, é verdade, poxa, quando ele falava, meu coração queimava. Aí o outro companheiro: poxa, o meu também, eu senti uma coisa forte assim quando ele falava. Poxa vida, dava uma coisa assim, a palavra dele penetrava na gente, né? Pois é, era Jesus falando. É como aqui agora. Não é o Luiz Paulo aqui não. É o próprio Senhor Jesus, através do Espírito Santo dele que está em mim, falando com você. Se você crê, então faça tudo que a gente ensina. E eu garanto a você, você vai ser templo do Espírito Santo. Amém?
Bom, meus queridos, que essa mensagem ela possa edificar a sua vida, possa salvar a sua alma, possa abençoar você, a sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus.